Aqui na 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes com a Cris Lira, diretora de Quebra-Mar. Ela vai falar um pouquinho sobre o filme pra gente. Olá, meu nome é Cris, eu sou diretora do Quebra-Mar, que foi feito coletivamente com todas as meninas e a Camila Gaglianoni, que é a produtora do filme e diretora assistente. A gente ganhou um edital do PROAC, Prêmio Estímulo, para fazer esse filme no final de 2017. E o desejo veio de uma experiência bem pessoal, da maneira como ser um corpo lésbico para mim foi se desenvolvendo ao longo dos anos, de maneira bem assombrosa no início, e enfim, como eu fui lidando com isso. E aí eu tava meio tentando olhar para esses corpos de uma maneira mais direta, mais natural, para que a gente juntas pudesse talvez passar por um mini processo de cura, mas eu acho que na verdade quem precisava de cura era mais eu do que elas, assim. Bacana. E como é que você chegou nesse grupo? Vocês já se conheciam? Como é que foi esse contato do grupo como um todo? Que parece muito orgânico no filme, assim, um afeto muito grande que vocês têm entre todas. Então, como se deu esse contato? A gente fez uma pesquisa mesmo, assim, a ideia já existia antes de eu conhecer as meninas, e a Camila é amiga da irmã das gêmeas. E aí a Camila falou, pô, tem as gêmeas, acho que elas são muito legais. E aí a gente marcou o encontro com as gêmeas e a Nanda Maranhão veio junto e já ficou. E aí logo depois a gente conheceu a Elis. E a Raíssa, a Lana e a Elis têm uma banda chamada de Mini Trio, então nós estamos sempre juntas, sempre tocando. E elas têm essa parceria muito forte, musical e de vida e de grupo lésbico que se acolhe mesmo, assim. E aos poucos mesmo eu fui me aproximando delas, saindo um pouco do lugar da diretora, procurando um projeto. E quando eu vi, realmente tem uma relação de muito amor mesmo, assim. E que pra mim esse encontro foi muito transformador, nesse sentido do orgulho do sapatão e de não ter que pensar mais se a minha roupa tá muito masculina. Esse tipo de coisa talvez pareça ser meio besta, mas que é uma energia que a gente gasta e é um fantasma antigo, e aí então, tem esse processo de cura no meio desse filme também. Quem veio primeiro nessa cura? A letra da música ou a água do mar como locação? Ela te escolheu, vocês escolheram a locação, que a letra, a locação e tá tudo tão interligado. A gente tinha acabado de saber que tinha ganhado o edital e elas nos convidaram para ir para a praia no sábado novo com elas. E a gente foi, meio no susto, assim, só eu e a Camila e a Marina que fez o filme direto, numa onda de pesquisar, assim, não tinha a menor intenção de fazer o filme na praia, a ideia era fazer o filme em São Paulo mesmo. E aí quando a gente voltou da praia, esse material ficou até bem parado um tempo, enquanto a gente continuou vários processos. Eu tentei que a gente vivesse processos corporais juntas, de práticas mesmo, e de conversas, textos. E fiquei um tempão perdida, sem saber como é que eu ia continuar o projeto. E aí a gente resolveu chamar um amigo nosso, que é o Henrique Cartacho, que é um dos montadores do filme, para olhar esse material da praia.
E aí a gente descobriu que tinha quase um filme ali, assim. E aí, a partir daquele esqueleto que ele encontrou ali, a gente roteirizou e aí aprofundou todas as questões, apurou esteticamente esse olhar. A Lana Lopes, que ela é musicista, mas ela também é fotógrafa, e aí chamei ela para fazer esses retratos mais íntimos, né, que elas se veem e se fotografam o tempo todo. Então, aí a gente foi colocando camadas, assim. E aí acabou sendo um filme de praia. E essa ideia também de começar o filme com um deslocamento dentro de um ônibus, né, indo de um lugar para o outro. Eu acho que isso também foi uma coisa que permeou essa sessão de vocês, né, chamada Corpos Adiante, aqui pela Mostra Tiradentes, que eram corpos que estavam geralmente em deslocamento. No filme de você também isso fica muito claro, né? Como foi essa escolha também por começar dessa forma, com esse ônibus? Ali isso foi uma das coisas que a gente foi entendendo das potências de fazer esse filme na praia, um pouco essa ideia de um refúgio. Então, pra gente poder estar totalmente confortável com os nossos corpos e para que os nossos corpos possam estar verdadeiramente livres, a gente está num lugar que quase não tem mais ninguém, assim, quase uma ilha deserta. Assim. E aí pontuar essa saída, né, com a Lana falando sobre como ela quer ser uma mulher, com as roupas que ela usa, com o cabelo curto, do jeito que ela é, ainda no espaço, né, restrito, fechado, escuro, frio. E aí, aqueles corpos livres na praia, assim, e aí acho que isso simboliza bastante pra gente. A ideia nossa é que cada vez mais os nossos corpos possam ocupar os espaços daquela maneira. Sim. E pra gente finalizando, a gente está num momento meio delicado no nosso país, né? Onde a cultura está sendo sistematicamente desmantelada. E você disse que seu filme foi fruto de um edital, né? Então, qual a importância de editais com filmes com essas temáticas, né? Pessoas que geralmente não conseguiam acesso ao financiamento de filmes. O que você queria falar sobre isso também? A política pública com relação a viabilizar esses filmes, a importância disso? Eu acho que esse tipo de projeto, ele tem um tempo que é outro tempo, né? Assim, não é o tempo da indústria, um ano para entender o que é o filme, assim, e fazer isso sem dinheiro é bem inviável, assim. Então, o suporte do Prêmio Estímulo foi fundamental para que eu tivesse essa calma de, tipo, eu filmei um pouco aqui, agora eu vou esperar, vou maturar. Voltamos lá, fizemos outra viagem e aí, tipo, aprofundamos um processo que tinha se iniciado 6 meses antes. Eu acho que a arte tem um tempo de maturação que a falta de recurso inviabiliza, assim, e ainda mais nesses temas, né, ditos marginais, que, enfim, a gente está num sistema que não se interessa muito em visibilizar, principalmente mulheres lésbicas, que sempre ninguém vê, ninguém fala e deixa elas ali no cantinho delas. Ou quando falam, são de formas completamente estereotipadas negativamente, né? Nunca é de uma forma positiva. Fetichizadas. Sim. E assim, tem muita sapatão fazendo produto audiovisual e coisas incríveis, e webséries e tal. Mas aí quando você tem a chance de fazer uma coisa maturada, com estrutura, com tempo, correção de cor, mixagem, e você acaba tendo a chance de exibir um filme num festival como esse, a visibilidade que a gente tem, sabe? Ter uma crítica do filme, que outras pessoas vejam, outras lésbicas vejam, que se toquem, se curem, contem para as amigas, enfim. A verdade é que a política pública, ela tem reverberações
infinitas, assim, e a gente talvez tenda a entrar de novo num momento mais nebuloso da cultura, ao mesmo tempo que há um discurso homofóbico ascendente, e o que me preocupa é que meninas mais novas, ao invés de irem pelo caminho que foram essas, vão pelo caminho que fui eu, do sofrimento, quando a gente estava parecendo despontar para uma possibilidade mais feliz de existência lésbica. Sem dúvida. Obrigada, sucesso com o filme. A gente espera que você consiga fazer novos filmes muito em breve. Você tem alguma coisa em mente já? Algum projeto? Tenho desejos, mas acho que nada que ainda consiga contar com isso para vocês agora. Obrigada, sucesso. Obrigada.